Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre o Orejuela e será que tem alguma chance dele sair assim de graça do Cruzeiro? Interesse da Raposa no atacante Guilherme Azevedo que está no Grêmio. Será que o Léo pode se transferir para o rival América nessa temporada? Além do caso que o Cruzeiro vai contratar mais 2 zagueiros após a saída do Kaká. Mas antes de começarmos, já aproveite que vai deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? Vamos começar falando sobre a saída do Kaká, onde o André Mazzuco, nessa última quarta-feira, deu uma entrevista à rádio O Tempo, lá de Belo Horizonte, e falou que o Cruzeiro vai atrás de pelo menos 2 zagueiros após a saída do Kaká. E bom, não sei se você chegou a assistir, mas eu fiz até 2 vídeos na última semana falando a respeito de zagueiros que o técnico Felipe Conceição teve interesse no mercado. Caso vocês queiram ver, eu vou deixar o card passando aqui agora na tela, beleza? E assim, um desses era o Léo Halpe, jogador que já trabalhou com o técnico lá no Bragantino, quando ele ainda era o treinador por lá. E teve um desempenho razoável, onde ao longo da temporada disputou 9 partidas. E eu acho que é uma promessa que poderia vir facilmente para o Cruzeiro, porque não jogou muito na última temporada. O outro é o Lucas Cal, atleta que está lá em Portugal atualmente, mas que já teve uma passagem com bastante destaque pelo América, inclusive quando o técnico Felipe Conceição treinava a equipe. Tem também o caso do Cassiele, que é um atleta que possui também 21 anos de idade, está lá no Famalicão de Portugal, onde inclusive joga lá com o Jonathan Robert, que já atuou aqui pelo Cruzeiro e tudo mais. E não duvido nada que o Cruzeiro deve contratar de 2 a 3 zagueiros, porque atualmente temos no elenco o Manuel, o Paulo e também o Ramon, mas ainda tem a dúvida se o Léo, que eu vou falar mais pra frente sobre ele, vai continuar, e também o contrato do Manuel, que vai se encerrar já em junho de 2021, e eu acho bastante complicada a sua permanência, mas enfim. Lembrando que o zagueiro saiu por cerca de 10 milhões e 700 mil reais, que esse valor o Cruzeiro não vai pegar e contratar um outro atleta, porque só esses 10, 11 milhões vai ser para pagar dívidas que o Cruzeiro tem demais. Mas enfim, outro assunto que repercutiu bastante nessa semana foi o caso do Léo, onde a Rádio Itatiaia, já na noite de terça-feira, informou que o América tinha interesse em 2 jogadores e também do Grêmio, e o caso do Léo, que foi oferecido ao rival. Bom, não falou quem que ofereceu, se foi um empresário, se foi um agente ou até mesmo o próprio Cruzeiro, mas o certo é que o América não demonstrou muito interesse, ao menos nessa primeira investida. Isso porque o salário que o Léo ganha atualmente é muito acima do que o América está disposto para pagar. Que lembrando, ele tinha uma folha salarial de 1 milhão e 100 mil reais, ou seja, mesmo agora subindo para a Série A, não vejo o América com uma folha salarial, sei lá, de 5, 4 milhões, porque vem mantendo os trilhos para não ficar todo endividado. E o Léo, que não acho que deve continuar no Cruzeiro, principalmente se ele continuar recebendo algumas outras propostas. Isso porque o Cruzeiro vai atrás de outros zagueiros, não acho que vai se desfazer essa dupla, pelo menos até o meio do ano, do Manuel e o caso do Ramon, ou seja, fica bastante complicado para o zagueiro, que não ganha algo barato, porque estava dentro do teto de 150 mil mensais, mas como já tinha assinado um contrato, nem sei o que aconteceu, porque caso o Cruzeiro subisse para a Série A, ele iria voltar ao seu salário original, que era algo próximo de 250 a 300 mil mensais. Pelo Cruzeiro na última temporada, ele entrou em campo em 23 vezes e iniciou a temporada como titular. Mas teve um desempenho muito ruim, principalmente no início da competição, e ficou no banco de reservas e logo depois disso machucou. Para se ter uma ideia, já foram mais do que 5 meses sem atuar e ficou no banco apenas naquele jogo contra o CSA, quando ainda o Filipão era o treinador aqui do Cruzeiro. E vocês acham que o zagueiro de 33 anos de idade poderia continuar aqui na Toca da Raposa ou acham que já está muito ultrapassado? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Eu vi também muitos torcedores falando que o Léo tem que continuar, porque ele é um ídolo dentro do Cruzeiro, e isso é verdade, porque já está aqui dentro da Toca da Raposa há mais do que 10 temporadas. Isso também pesa, como é no caso do Fábio, que não vejo ele saindo tão recente do Cruzeiro, mas assim, por conta do Léo não estar jogando tanto e também porque tem muito mais mercado do que o Fábio atualmente, não acho que é grande a chance dele continuar aqui na Toca da Raposa, beleza? Outro que tem a sua saída bastante encaminhada é o caso do Patrick Bray, lateral esquerdo, que todo torcedor cruzeirense praticamente não gosta muito dele,
porque na última temporada foi um completo desastre, principalmente na reta final do Brasileirão. Bom, ele teve um início razoável, podemos dizer assim, mas pecava demais na marcação, e isso que fez ele ficar no banco de reservas e não ter uma continuidade aqui na Toca da Raposa. No total foram 24 partidas e ainda contribuiu com outras 5 assistências, mas apesar disso errou demais na parte defensiva, o que não pode acontecer visando um lateral. Bom, seu empresário que deu uma entrevista ao site O Tempo nessa última quarta-feira, afirmando que ambas as partes vêm conversando com o Cruzeiro para ter o desligamento do seu contrato, que recebeu algumas propostas do futebol italiano, mas que não saiu porque tinha vínculo com a Raposa. E não acho que o Cruzeiro vai fazer uma de difícil e querer um valor para liberar o atleta, que nem está conseguindo pagar os vencimentos em dia, e assim, já iria liberar um atleta que tem vínculo se encerrando somente em dezembro de 2021 e também iria se desfazer de um jogador que recebe algo próximo dos 70 mil mensais. E outra coisa que pesa muito é que, por exemplo, o Cruzeiro já contratou o lateral esquerdo Alan Ruschel e já tem o Matheus Pereira no elenco, e não precisa ficar assim, com 3 lateral para a equipe profissional, que se for assim, melhor pegar um lateral da base e deixar ele ali, para quando ter um pouco mais de oportunidade, ele poder também entrar em campo. E o Patrick Bray foi contratado lá em 2018, após uma excelente campanha no Campeonato Mineiro pelo Tupi, que chegou junto com o Renato Kaiser, mas que jogou principalmente naquele ano com o Mano Menezes, sendo 12 partidas, mas também não foi muito bem, sendo emprestado ao Curitiba na temporada de 2019, e em 2020 ele voltou e logo já foi emprestado à Ferroviária lá de São Paulo. E naquela época eu achei um erro, porque o Cruzeiro nem treinou com o jogador e já emprestou ele novamente, mas depois de ir muito bem na Ferroviária, voltou para o Cruzeiro, e já no início ali da Série B e também no Campeonato Estadual, ele foi muito mal e já dava indícios que no Cruzeiro realmente não iria dar certo. Mas enfim, outro assunto importante é sobre o Orejuela, onde o canal Camarote Esportivo trouxe uma notícia bem interessante falando sobre o lateral direito colombiano. Isso é porque o Cruzeiro dificilmente está recebendo muitas propostas pelo lateral, e caso não pague os salários do jogador, que se ficar assim 3 meses sem pagar, pode sim chegar a um acordo de rescisão unilateral. Bom, o Cruzeiro que assinou o vínculo com ele, que ele voltou de empréstimo de acordo no bid da CBF lá no dia 1º de janeiro. Ou seja, já foi o mês de janeiro, que eu não sei se o Cruzeiro pagou o salário especificamente do lateral, e agora o mês de fevereiro, que já está na metade, e por exemplo, se ficar 3 meses, ele já pode ir na justiça e pedir a sua saída da Raposa. Que aí sim, iria aparecer muitos clubes interessados no jogador, porque é um atleta desse nível de graça no mercado, até mesmo ele tem muito mercado no futebol europeu. O Cruzeiro vem pedindo algo atualmente na casa dos 20 a 23 milhões de reais para a liberação do colombiano, que estamos vendo não é uma tarefa muito fácil. Ele já está aqui na Toca da Raposa um pouco mais de 45 dias, somente aguardando essa resolução. Que não existe nenhuma possibilidade dele, por exemplo, voltar e começar a treinar aqui na Toca da Raposa, jogar um jogo ou outro no estadual, até porque não acho que o Orejuela queira voltar aqui para o Cruzeiro, que no total disputou outras 36 partidas pelo Grêmio, marcou um gol e foi o titular absoluto da posição ao longo da última temporada. E o Renato Gaúcho, que na última semana demonstrou interesse de reabrir conversas com o Cruzeiro para a contratação do atleta, mas o próprio vice-presidente do Grêmio nem quis falar que retomou as conversas e tudo mais, porque já estava muito desgastante o clima entre as duas partes. E não acho mesmo que o Grêmio deve continuar insistindo no atleta, e sim o Cruzeiro tem que ver outros mercados, porque, por exemplo, ainda tem o Atlético Mineiro, que eu não acho que o Cruzeiro deve vender para o rival. Tem o Flamengo, que já anunciou o Rafinha, e já tem o Isla, o chileno. Não acho que deve também contratar um jogador. Tem no mercado somente aqui no Brasil para o Palmeiras também, e visando o futebol europeu. Algumas janelas já fecharam, mas tem ainda de Portugal e também de outros países, igual no futebol asiático, que o Kaká foi, além da MLS. E vocês acham que o colombiano poderia sim, o Cruzeiro tentar pagar um salário acima para o jogador e ele continuar aqui na Toca da Raposa? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários. E o último assunto desse vídeo é sobre o atacante Guilherme Azevedo, onde também a Rádio Itatiaia trouxe a notícia de que o Cruzeiro vinha monitorando a situação do ponta direita. Ele que possui apenas 19 anos de idade e que está na base do Grêmio há pelo menos 6 temporadas, e por lá começou a ter as primeiras chances nos profissionais, onde começou mesmo a jogar lá em 2019, entrando em campo em apenas 2 vezes, inclusive contra o Cruzeiro naquele jogo de
reta final do Brasileirão, e no ano de 2020 ele entrou em campo com outras 13 oportunidades. E bom, seria interessante o Grêmio emprestar o atleta para o Cruzeiro para poder dar uma visibilidade e tudo mais, mas o que eles não querem é emprestar o jogador justamente nessa fase, porque vai começar o Campeonato Gaúcho e o Grêmio sempre usa uma equipe meio que de transição com alguns atletas que vem tendo destaque na base e também que futuramente vai integrar a equipe profissional. E só vejo, por exemplo, o Grêmio aceitando liberar o atleta lá no início da Série B, porque estadual realmente deve querer ficar com o jogador, ao menos naquela reta inicial, antes de começar o mata-mata, que é aí que o Grêmio entra com a equipe titular. E o América Mineiro também demonstrou interesse na situação do jogador, que o Grêmio recusou ambas as propostas que ele fez, inclusive com outro jogador da base. E o Azevedo, que nesse ano, somente pela equipe sub-20, já foram 3 partidas e marcou 2 gols. Ainda está concentrado para um jogo-treino contra o Criciúma, que aconteceu hoje às 5 horas da tarde. Ou seja, mesmo se ele tivesse com algumas negociações avançadas com o Cruzeiro, dificilmente ele estaria, por exemplo, nessa partida e tudo mais. E não acho que deve ser uma negociação fácil, justamente por conta disso. Nesse setor de ponta aqui também o Cruzeiro já na tarde dessa quarta-feira anunciou a contratação do atacante Bruno José, esse que pertencia ao Internacional, foi muito bem no Brasil de Pelotas e acho que pode ser uma boa solução visando esse setor. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu! We'll be right back.